Olá, turmas! Voltamos então para dar continuidade. Aula 1.2, revisão. Vamos lá fazer a revisão desse tema sobre atitude filosófica. Aula 2.2, atitude filosófica, Talma, questionamento e reflexão. Então, estudante, o que é atitude filosófica? Vocês já compreenderam que atitude filosófica nós desenvolvemos a partir do momento que temos capacidade, então, de reflexão. Né? O pensamento filosófico aproxima, então, o homem do mundo, das coisas, né? Das dificuldades, busca resolver problemas, proporciona, então, uma maior compreensão da realidade e a descoberta de novos significados da existência ou para a nossa existência. A atitude filosófica é, então, fundamentada pela análise, reflexão, crítica da realidade. Para isso, então, a atividade filosófica nasce da vida ou da experiência humana. Costuma-se dizer, então, que ela não tem um campo próprio de investigação. A atitude filosófica não é só pensar sobre a questão da vida humana, mas também da natureza, dos fenômenos naturais, enfim, de uma diversidade de temas. Por isso, não tem um tema específico. A necessidade da filosofia se coloca, então, na autorrelação humana com as coisas, com o mundo. Né? Considerando, então, a inquietação como um elemento fundamental que busca conhecer verdadeiramente, né? Que o homem busca conhecer verdadeiramente. Inquietação, ou seja, indagação, ter dúvidas, né? Para que comece aí a desenvolver a atitude filosófica. É próprio de quem estuda filosofia o desenvolvimento da atitude filosófica. Quais as características da atitude filosófica? Vocês lembram? São 4. O espanto, a dúvida, a atitude positiva e a atitude negativa. Lembra? Precisamos, então, se espantar sobre algo, ter dúvida, que é a ausência, então, da certeza. A atitude positiva é sempre questionar, certo? E a atitude negativa é sempre dizer não para algo antes de tomar uma decisão. Dizer não. E o conceito de significado de Talma é, então, uma palavra grega que significa admiração e que indica a maneira como antes o homem via o mundo e como passou a vê-lo após a sua admiração. Então, antes de termos uma indagação, termos dúvidas sobre algo, observamos a realidade de uma forma. E após termos, então, essa atitude filosófica, passar a ter admiração ou espanto sobre algo, o mundo, a nossa realidade passa a mudar. Então, quais as características, então? É a admiração de Talma, admiração, espanto e perplexidade. Certo? Então, vocês podem aí pesquisar um pouquinho cada uma dessas palavras. Você vai aprender a entender com mais profundidade, né, o que é cada uma delas. Não esqueça que Talma é, então, uma palavra grega, no qual faz com que o homem se espante, né, sobre alguma coisa. Muito bem, na história da filosofia, estudante, uma das formas que os filósofos encontraram para entender a filosofia foi, então, perguntar, né? Ter sempre o quê? Fazer uma pergunta. Verdade? Para isso, então, é uma mistura, isso quer dizer o quê? Uma mistura de admiração e insatisfação sobre as coisas. Aristóteles, né, que dizia isso, que admiração e insatisfação é uma continuação da capacidade de se admirar diante do que se parece óbvio. Os filósofos, então, filosofavam para fugir da ignorância. Então, filosofar é a capacidade que nós desenvolvemos para fugir da ignorância, porque a filosofia sempre é preciso ter ali um questionamento, uma pergunta, a dúvida,
Certo, estudante? Então, quando nós não estamos satisfeitos com algo, nós precisamos o quê? Aprofundar, buscar conhecer sobre, né, aquela insatisfação. E o que vai nos dando aí, nos gerando capacidade de quê? De conhecer, de aprofundar. Na verdade, então isso é a capacidade de filosofar, atitude filosófica. Então, é desenvolvida por meio, né, das atitudes que nós temos em sempre questionar, perguntar, duvidar, ter incertezas, né? Então, fica aí essa dica para vocês, certo? Então, vamos lá, vamos para a correção das atividades. Vamos lá. Voltamos, queridos estudantes, para fazer a correção aí das atividades, né? Algumas atividades aí sobre o tema que nós abordamos com vocês, e aí que vai auxiliar aí você sobre se você alcançou, conseguiu compreender aí a temática da aula. Então vamos lá? Vamos para a primeira questão. Tirando dúvidas, as atividades é de suma importância que vocês façam para mensurar aí o que você conseguiu aprender. Leia o texto e responda o que se pede. O pensamento filosófico traz o mundo para perto do homem, proporcionando uma maior compreensão da realidade e a descoberta de novos significados para a existência, tornando o ser humano capaz de ajustar suas escolhas e ações no convívio com o outro, com o mundo e em sua experiência profissional. Então, esse texto inicial, estudante, e a pergunta, o texto remete ao pensamento de que o ser humano deva buscar uma... Lembram? Durante a aula, nós temos que ter o quê? Uma atitude filosófica, letra B. Parabéns para quem acertou. Certo? Todos nós, jovens e adultos, homens e mulheres, precisamos desenvolver atitude filosófica, que é essa capacidade de questionar, duvidar das coisas, né? Ir além só do que vemos e observamos, é conhecer as coisas com profundidade. Para isso precisamos estudar. Reflexão, a gente faz reflexão sobre algo. Tem dúvida, precisa estudar, né? Pesquisar para entender ali aquela situação, ir além, né, do que somente observamos. Questão 2. Na história da filosofia, uma das formas que os próprios pensadores usaram para entender a filosofia foi perguntar sobre o que faz as pessoas filosofarem. Eles deixam-se admirar com a existência de tudo. Vão além de um olhar acostumado com as coisas, acostumado com as coisas. Pessoas, pensamentos, acontecimentos, sentimentos, emoções e ações, buscando sempre entender os vários sentidos de tudo. Como dizia o filósofo Aristóteles, grego, né? Filósofo grego, ali 4 séculos antes de Cristo, eles viviam uma causa não causada, espécie de insanidade mental, mero prazer de não conhecer nada, mistura de admiração e insatisfação, sensação de tudo sem tudo? A resposta é letra D. Então, para ser então filósofo, para filosofar, precisamos ter ali a mistura da admiração e de insatisfação. Estudante, muitas vezes você deve se deparar, filosofia não tem nada a ver com a minha vida, eu não preciso filosofar. Ou seja, nós não precisamos filosofar, nós, pessoas mais comuns, na verdade, talvez você esteja pensando sobre isso. Minha vida não tem muitas coisas que eu preciso filosofar. Ter uma rotina simples, né? Igual todos os dias, saio para trabalhar, ajudo minha família, vou para a escola, volto para casa. Não preciso filosofar. Engano seu, estudante. Olha, nós vivemos numa sociedade em que tudo interfere na nossa vida.
até aquela música que você ouve, o filme que você assiste, a rede social em que você navega, tá? Independente de onde você mora. Eu sei que tem internet, energia elétrica, em muitas localidades aí bem distantes. Então, você, querido estudante, tem situações que interferem na sua vida, no seu modo de pensar, no seu modo de ver o mundo o tempo todo. As suas crenças, a educação familiar, o meio que você vive. O que precisamos é ter consciência sobre isso. E para ter consciência, precisamos o quê? Filosofar, pensar sobre isso. Pensar sobre as interferências daquela rede social, as interferências que traz para a sua vida, para aquela fala, né, daquela pessoa, daquele que vocês chamam muito aí de... Até esqueci a palavra aí, influenciador, né? Influenciador, influenza, sei lá. Enfim, essas pessoas influenciam mesmo. Elas trazem modas, forma de vida, de pensamento, comportamentos que muitas vezes nós não temos e passamos a ter porque estamos sendo influenciados. Pode ser influências positivas ou influências negativas. Então, cabe a você escolher, analisar, refletir e fazer as suas escolhas, certo? O que nós não podemos é ser neutros, né? Ingênuos de achar que o mundo externo, a sociedade, não interfere na nossa vida. Interfere sim o tempo todo. E precisamos o tempo estar preparados para fazer escolhas, certo? Então vamos para a tela, vamos para a próxima questão. Observe então que desse período tão distante de nós, né, os filósofos já estavam preocupados sobre o porquê de filosofar, né? Porque é tão necessário filosofar. Então vamos para uma questão parecida com a questão do Enem. E vocês aí, eu sei que já estão ligados, né? No Enem, nos próximos anos estarão participando do Enem. É muito importante que vocês já estejam com esse projeto e se dedicando, estudar aí de forma bem focada para que vocês tenham sucesso lá no Enem e escolher aí suas carreiras profissionais. Vamos para o texto, questão 3. Os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e com os pés, e com o nariz e a boca. Então, um textozinho bem simples aqui, vamos ver qual é a pergunta sobre esse texto. Texto 1. Texto 2. Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu sei a partir de uma visão minha ou de uma experiência do mundo, sem a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer nada. Então, texto 1, texto 2. A pergunta é: os textos mostram-se alinhados a um entendimento acerca da ideia de conhecimento, numa perspectiva que ampara a resposta, valorização do corpo na apreensão da realidade. Então, uma questão que não é tão simples para responder, né? Então, os dois textos, ele traz aí, mostra que os dois estão alinhados em relação acerca, então, da valorização do corpo, né? O corpo físico, na apreensão da realidade. Muito bem. Próxima questão, questão 4. Diante do contexto da atitude filosófica, Talma, questionamento e reflexão filosófica e a visão de Aristóteles, por onde se iniciou o processo do filosofar? E vocês lembram por onde começou o processo de filosofar? Então, um texto aqui, que vocês vão desenvolver esse texto, vocês podem pesquisar lá na aula, voltar nas aulas e pesquisar. Quando que começou, então, a atitude filosófica, segundo os filósofos, né? Pela admiração. Em outras aulas, principalmente na unidade 2, vocês vão estudar mais sobre os filósofos gregos, né? Quem vai trabalhar a aula 2 é o professor Hélio. Então, ele vai falar muito sobre mitos, né? Inclusive na unidade 1 também vamos estudar sobre mitos. O que eram os mitos? A forma que as pessoas nesse período antigo, né, ainda não havia
estudo científico, então eles tinham muita curiosidade, admiração sobre os fenômenos da natureza. Eles queriam saber o porquê da existência do mundo, o porquê da existência, né, do céu, da galáxia, das estrelas, da lua, do sol, o que era dia, o que era noite, como chovia. Então, eles tinham dúvidas sobre tudo e admiração, e queriam compreender mais sobre isso. Então, a atitude, vamos ver a pergunta, vamos ver se nós estamos no caminho. Por isso que foram esses homens, né, mais sábios, poderíamos dizer assim, com essa capacidade de filosofar, que foram os filósofos, que tinham essa admiração, né, esses questionamentos. Então, a resposta foi pela admiração que os homens começaram a filosofar. Por isso que surgiram tantos filósofos aí nesse período mais antigo. Por quê? Período que não havia informação escrita, né? Não havia informação sobre as coisas, sobre o mundo. Tanto no princípio como agora. Agora não é diferente também. Nós temos admiração e dúvidas sobre as coisas, tanto que a ciência se desenvolve tecnológica e digital, né? Se desenvolve o tempo todo. Então, de início, ficamos perplexos diante das dificuldades mais simples, depois avançamos pouco a pouco e enunciamos problemas a respeito das dificuldades mais complexas, como os fenômenos da Lua, do Sol e das estrelas, assim como a gênese do universo. Então, estudante, é por meio da admiração que desenvolvemos a atitude filosófica. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Sei que não é nada simples, fácil assim, mas vamos avançando. Nas próximas aulas aí vamos ter novas informações sobre a filosofia. Lembra de estudar filosofia só pelo contexto histórico ou compreender as ideias dos filósofos, e sim desenvolver a atitude filosófica, que é o mais importante, que vem aí implicar na sua mudança e transformação de vida. Obrigada pela atenção e voltamos, então, nas próximas aulas. Beijos!